Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem nesse momento de quarentena, que vocês estejam saudáveis. E na aula de hoje a gente vai então prosseguir ao estudo dos contratos, analisando os institutos da evicção e da revisão contratual, tá bom? Vamos lá. Evicção. Professor, o que é evicção? Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês adquirem uma casa e na hora ou depois de procederem ao registro, são advertidos de que outra pessoa, em virtude de uso capião, já tinha o direito de propriedade sobre aquela casa. Ou seja, vocês compram algo e depois perdem. Pagam, mas não levam o bem. Isso é evicção, tá bom? É a perda do direito de propriedade, mas em razão de um fato que foi constituído antes da aquisição do seu direito, tá bom? Evicção é a perda da coisa em virtude de uma decisão judicial ou administrativa fundada em um motivo anterior à aquisição que confere o bem a outra pessoa, tá bom? Então você, por exemplo, compra aquela coisa, compra aquela casa, aquele apartamento, aquele carro, mas em razão de um direito constituído, formado antes da sua aquisição, terceiro ficará com a propriedade e não você. Você paga, mas não leva o bem. Tá bom? Quem são as partes na evicção? As partes na evicção são três. A primeira é o alienante. É a pessoa que vende, que transfere a propriedade de uma coisa, que sabe e conhece dos riscos da perda posterior dessa propriedade. Ou seja, é a pessoa que te vende o bem sabendo que você corre o risco de perder aquela coisa ou que você já vai em breve perdê-la. Tudo bem? Nós temos ao lado do alienante o adquirente, ou também chamado de evicto. Tá? Quem é o adquirente ou evicto? É a pessoa que adquire o bem, mas perde. É a pessoa que paga pela coisa, mas em um momento posterior a perde. Tudo bem? E temos também a figura do terceiro, ou do evictor, que é o terceiro que ganha, que leva a propriedade da coisa. Tá bom? É o que é declarado por sentença judicial ou administrativa como legítimo proprietário da coisa. Quais são as características da evicção? A evicção ela tem quatro principais características. A primeira característica que a gente tem que estudar é a privação dos direitos do adquirente. A evicção ela gera a privação, a perda de direitos do adquirente. Ou seja, a pessoa que adquire a propriedade será privada do seu direito de propriedade, será despojada do seu direito de propriedade. Isso quer dizer que ela perderá a propriedade sobre a coisa adquirida. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a pré-existência do direito de terceiro, ou seja, o direito que o terceiro tem sobre a coisa estava formado, estava constituído antes de o evicto adquirir o bem. Então, quando ele adquire, ele estava adquirindo uma coisa de quem não era mais o dono dela. Ele adquiria o direito de alguém que não tinha mais esse direito sobre a coisa. E se ele não tinha mais esse direito sobre a coisa, ele não poderia transferir. A terceira característica da evicção é a necessidade de uma decisão judicial ou administrativa declarando a perda da coisa. Tá? É importante que vocês saibam que necessita apenas de uma decisão judicial ou administrativa dispensando para pleitear a indenização do trânsito em julgado. Então precisa de uma decisão. Não precisa que essa decisão tenha o seu trânsito em julgado. Tá bom? E para finalizar, a última característica que nós temos da evicção é que seja realizado esse ato dentro de um contrato bilateral e ou comutativo. Então são contratos que você já sabe as prestações que ambas as partes têm uma com a outra e que ambos têm, né, vantagens e obrigações dentro dessa relação. Por autorização expressa de lei, a evicção ela também poderá ser aplicada a casos de aquisição em asta pública. Então se você adquire um bem em leilão e depois esse bem é descoberto que ele pertence a uma outra pessoa, a um terceiro, que não tinha nenhuma relação com o credor e devedor daquela execução, e você perde esse bem, perde essa coisa, você também estará protegido nesses casos pela evicção. Outra observação interessante que a gente tem que ter aqui
dentro dessa fala de que a evicção ela somente é aplicada a casos de contratos bilaterais ou comutativos, é a disposição do artigo 540 do Código Civil. O artigo 540 do Código Civil ele fala das doações remuneratórias. O que são doações remuneratórias? São aquelas que foram feitas para retribuir um serviço prestado por uma pessoa. Então vamos imaginar que eu cuido do meu tio que está acamado e depois ele me dá um carro. Obviamente a pessoa ela te dá mais, né, do que você realizou em serviço. E como que vai ser feito aqui, nesses casos? É uma doação, só que apesar de ser uma doação, o Código Civil, no artigo 540, considera que essa doação remuneratória, feita para contraprestação, né, de um serviço feito, ela vai ser considerada um contrato bilateral até o valor do serviço prestado, e o que passar do valor do serviço prestado, ela será uma doação pura, uma doação simples. Então vou imaginar que um sobrinho meu ele cuida de mim enquanto eu estou doente, né? O valor desse serviço prestado é R$5.000. Em remuneração a ele eu faço uma doação de um carro de 20. O que isso significa? Significa que os R$5.000 que foram pagos a ele dentro desse valor do carro, esses 5.000 do serviço que ele prestou, até esse valor, a doação ela não é uma doação pura, ela é uma doação remuneratória. E nesse aspecto desses 5.000 do serviço que ele prestou, haverá aplicação dos contratos bilaterais. O que eu quero dizer com isso, com esse aspecto da doação? Eu quero dizer que nessa fração da doação que está ligada com a remuneração por um serviço prestado, haverá a aplicação dos institutos ligados aos contratos bilaterais. Então, nesse aspecto, aplicará a evicção. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Um sobrinho meu, ele cuida de mim enquanto eu estou doente. O serviço que ele me presta equivale a R$5.000, tá bom? Se, para retribuir esse serviço prestado, eu faço uma doação de um carro para ele e expressamente declaro que é uma contraprestação, uma remuneração pelo serviço prestado, né, uma doação remuneratória, ao equivalente dos 5.000, que é o seu valor do serviço que ele me prestou, haverá aplicação dos contratos bilaterais. O que passar, esses 15.000 além, que foram dados voluntariamente por mim, não haverá aplicação. Então, se houver a evicção, ele vai receber o equivalente a quê? A 20.000 do total do carro ou a 5.000 equivalente à remuneração que ele teve? Bom, se a aplicação dos contratos bilaterais é somente até o valor do serviço prestado, ele receberá, por exemplo, nesse caso, somente o valor de R$5.000. Tudo bem? Então, em linhas gerais, a doação, como regra, ela não é aplicada aqui, porque ela não é um contrato bilateral, é unilateral. Exceção, a doação remuneratória. Na doação remuneratória, o artigo 540 do Código Civil, ele diz que até o valor do serviço prestado, esse dinheiro, essa quantia, ela será considerada, somente essa quantia do valor do serviço, para aplicação das regras dos contratos bilaterais, por exemplo. Então a regra da evicção ela é aplicável somente até o valor da remuneração, né? Da remuneração que ele receberia. Então os R$5.000. Se houver a perda por evicção, eu receberei somente o valor do meu serviço prestado, que seria esses 5.000. Aquilo que ele deu a mais para mim, aquilo não entra, não aplica a evicção. Então, perdendo um carro de 20.000, né, pelo Instituto da Evicção, eu receberei somente aquilo que equivale à remuneração do meu serviço. Aos 5.000, os outros 15 que me deram a mais, eu não tenho direito. Tudo bem? Professor, e qual é o prazo que eu tenho, por exemplo, para entrar com uma ação de evicção? Pessoal, a legislação civil, se vocês forem olhar o Código Civil, não há previsão. Tá bom? Dentro do Instituto da Evicção não há nenhuma previsão sobre o prazo prescricional para ingresso dessa ação. Em razão disso, a doutrina, principalmente o professor Pablo Stolze, ele aponta que nesses casos a prescrição ela se dará em 3 anos, em razão da aplicação da regra prevista no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Tá bom? Então, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, vai trazer a regra geral de aplicação da prescrição no caso de evicção em 3 anos. Tudo bem?
É importante também que vocês saibam que durante essa ação de evicção, em que um terceiro questiona a titularidade do bem, não corre prescrição. Então, enquanto um terceiro estiver dizendo que é proprietário, não se tem uma sentença, uma decisão judicial ainda, durante essa ação não corre prescrição. Isso por força do artigo 199, inciso 3º do Código Civil. Tudo bem? Professor, tudo bem. Então, acontece uma evicção, uma perda por decisão judicial ou administrativa que confere o direito a uma outra pessoa em um processo, né, por exemplo, por um direito formado antes da minha aquisição. Tudo bem. Eu tenho 3 anos para entrar com essa ação. Sim, 3 anos para entrar com essa ação. E o que é que eu posso pedir? Bom, pessoal, como regra, você pode pedir pela lei, primeira coisa, a restituição do preço pago, tá? Então, o valor que eu paguei da coisa, analisando o dia em que aconteceu a perda do bem, será restituído. Então, a coisa, no dia da perda, no momento da perda, em que ela é transferida para outra pessoa, quanto ela vale? Será feita uma avaliação e eu serei restituído por esse valor. Só isso? Não, não é só isso. Além do valor da perda da coisa, né, o quanto a coisa valia no momento da sua perda, eu também serei indenizado pelos frutos que eu tive que restituir. Então, se eu colhi algum fruto da coisa, aluguel, colheita de plantação, animal que deu cria, qualquer tipo de fruto natural, industrial ou civil, que eu tive a possibilidade de colher enquanto eu tive a posse, e depois tive que ressarcir o verdadeiro proprietário, esses frutos que eu tive que pagar para o evictor, eu adquirente paguei para o evictor terceiro, eu depois posso pedir para o alienante que me transferiu essa propriedade incorretamente para que ele me indenize, tá bom? Beleza? É só isso, professor? Não, tem mais coisa ainda, tá? Além dos frutos que eu tive que restituir, eu também terei direito de ser indenizado pelas despesas contratuais, então escritura pública, registro, isso eu tenho esse direito de ser indenizado, custas judiciais e honorários advocatícios. Então todos os gastos relativos a contrato e processo, eu vou ser indenizado por esses valores também. E por fim, também poderei pedir perdas e danos, tá? Perdas e danos, indenização por perdas e danos, bem como poderei pedir a indenização por benfeitorias que eu, adquirente, que eu evicto, tenha feito e não tenha recebido do terceiro evictor, tá bom? Então a benfeitoria que o adquirente fez, mas não recebeu indenização. Se o adquirente fez essa benfeitoria e não foi indenizado pelo terceiro declarado proprietário, ele vai pedir a indenização dessas benfeitorias para quem vendeu a coisa para ele. Porque essa pessoa que adquiriu a coisa não pode ficar no prejuízo. Tá bom? Quais benfeitorias serão indenizadas? Serão indenizadas as benfeitorias úteis e necessárias. As benfeitorias voluptuárias, pessoal, não ensejam indenização. Tá bom? Professor, e se há a possibilidade da perda da coisa e eu quero me livrar dessa responsabilização? Eu sei que eu estou vendendo uma coisa que a pessoa ela vai perder, ou que ela pode perder. Tem como eu colocar uma cláusula para evitar que isso aconteça? Tem, pessoal. Mas prestem muita atenção na redação dessa cláusula. Por quê? Se eu coloco a cláusula, além de colocar a cláusula para que eu me proteja de toda e qualquer responsabilidade, eu tenho que colocar a cláusula, dar conhecimento dessa cláusula para o adquirente e também o adquirente tem que assumir os riscos da perda, tá bom? Então, para que o alienante não fique responsável por nada, por nenhuma indenização, por pagar nem o valor da coisa, tem que ter uma cláusula excluindo sua responsabilidade, 2, conhecimento dos riscos pelo adquirente e 3, o adquirente tem que aceitar e conhecer os riscos. Ele tem que assumir esses riscos. Então ele conhece, assume e há cláusula nesse sentido. Professor, e se tiver a cláusula, mas o adquirente não sabia dos riscos, ou mesmo sabendo, falou, eu não quero assumir, tá? Se o adquirente, mesmo com cláusula contratual, não assume os riscos, ou não sabia dos riscos que estava correndo, ele será indenizado pelo valor da coisa e somente, tá bom? Então, fruto, benfeitoria, custas e honorários advocatícios, custas
do contrato, isso ele não vai receber, isso ele perde se houver a cláusula, tá? Mas se ele não sabia dos riscos, ou sabendo não assumiu esses riscos, ele receberá tão somente o valor da coisa perdida, tá bom? Então, sintetizando, na evicção, para que haja exclusão total, cláusula mais conhecimento da parte contrária, adquirente, mais assunção dos riscos pelo adquirente. Se o adquirente não sabe ou não assume os riscos, ele receberá tão somente o valor da coisa perdida. Tá bom? Só receberá o valor da coisa perdida. Professor, é possível que a perda ela não seja de todo o imóvel, mas, por exemplo, eu tenho uma fazenda grande e eu não perco toda a fazenda, mas apenas uma parte da fazenda que o vizinho diz que é dele. Isso ainda vai ser evicção? Sim. Se eu não perco toda a propriedade, mas somente parte dela, não será caso de evicção total, mas do instituto que a gente chama de evicção parcial. E o que acontece nos casos de evicção parcial? Nos casos de evicção parcial, pessoal, eu tenho que analisar a extensão dessa perda, tá? Eu tenho que analisar, como a doutrina e a legislação chama, de se essa perda ela é considerável ou se ela não é considerável, ou seja, se ela é grande, né, ou não é tão grande assim. E como que eu levo em consideração para saber se essa extensão ela é considerável, se essa perda é considerável ou não? O tamanho da perda? Não somente. Eu tenho que analisar, né, os prejuízos decorrentes disso. Vamos imaginar que eu perco uma parte pequena da fazenda, mas é justamente a parte produtiva dela. Não vou ter um grande prejuízo na produção? Vou. Pode ser que essa pequena parte inutilize todo o restante da propriedade. Então, a compreensão do que é considerável ou não considerável vai ser realizado através de uma análise caso a caso, uma análise casuística, tá bom? Eu tenho que analisar cada caso e decidir, aqui a perda ela vai trazer grande prejuízo? Ela vai inutilizar o restante? Ela é considerável ou não? Tá bom? Por que há a necessidade de fazer essa distinção? Porque se a perda for considerável, o adquirente ele poderá optar entre a rescisão do contrato, então desfaz o contrato, tá bom? Que foi feito de compra e venda, ou ele pode pedir a restituição do preço que foi pago, tá? A restituição aqui dá diferença, né? Ele perdeu metade da fazenda, ele quer conservar a outra metade, então ele vai ser restituído por essa perda que ele teve. Tudo bem? Então preste atenção. Em caso de evicção considerável, eu posso escolher desfaço o contrato, devolvo o que me restou e estou ressarcido por tudo, ou fico com o que me restou, mas peço indenização da área que eu perdi. Tá bom? Então eu tenho duas opções. Ficar com o que restou e ser indenizado pelo que eu perdi, ou devolver tudo e ser indenizado por tudo. Tá bom? Se a perda não for considerável, não vai sobrar a mim outra alternativa que não ficar com a parte que me restou, mas ser indenizado pela parte perdida, tá bom? Então, se é considerável, eu escolho se quero ficar ou não. Se quero ficar e sou indenizado pelo que eu perdi, ou se não quero ficar e sou indenizado por tudo. Mas se ela não for considerável, eu necessariamente serei indenizado somente pela parte perdida. Professor, e se o terceiro, o evictor, ele vem a pedir a coisa somente depois que eu já adquiri a propriedade? Ainda assim evicção? Ainda assim evicção. Mas o processo agora, ele me chamou e eu estou no polo passivo. O que eu faço? Pessoal, você deve aqui se utilizar da denunciação da lide, né, uma forma de intervenção de terceiros. É obrigatório a denunciação da lide? Olha, de acordo com a doutrina processualista civil, é obrigatório. Você deve fazer a denunciação da lide. Mas de acordo com o STJ, não. Você não é obrigado. Tá? Por via das dúvidas e para evitar qualquer problema, faça a denunciação. Tudo bem? Denuncia da lide para quem te vendeu o bem. Fala assim, ó, você que me vendeu, vem cá me ajudar a me defender nesse processo. Tá bom? E isso é denunciar a lide, é chamar o responsável, o antigo proprietário, para te ajudar nessa defesa, porque foi ele quem foi o responsável por essa perda do direito. Pessoal, com isso a gente encerra o estudo da evicção e passa para o estudo da revisão contratual. Tudo bem? Pessoal, quando eu estava dando
a aula de princípios para vocês, eu falei que antigamente existia um brocardo latino que se chamava pacta sunt servanda, ou seja, que os pactos, que os contratos, eles devem ser cumpridos, porque eles fazem lei entre as partes. Entretanto, em razão da função social dos contratos, houve uma relativização, uma mitigação desse brocardo, passando agora, né, a adotar a cláusula que a gente chama de rebus sic stantibus. O que seria isso? Seria assim: as coisas elas vão ser mantidas se as circunstâncias permanecerem as mesmas. Se houver uma modificação das circunstâncias, isso poderá ensejar a revisão desse contrato, a alteração do contrato. Ou seja, esse contrato ele não é mais lei entre as partes, porque ele pode ser modificado se as condições também mudarem. E o que pode ensejar a revisão de um contrato? Pessoal, a revisão do contrato ela pode ser possível por institutos que ensejam os defeitos desse negócio jurídico, como, por exemplo, o estado de perigo, que vocês já estudaram, ou a lesão. Mas também pode ser por um fato posterior à celebração do negócio jurídico, como acontece com o instituto da onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva acontece por um fato imprevisível, e ela está prevista no artigo 317 e no artigo 478 do Código Civil. Tá bom? O que é onerosidade excessiva? Então, a onerosidade excessiva, pessoal, ela vai acontecer quando eu celebro um contrato e um evento extraordinário e imprevisível acontece após a celebração desse contrato e esse evento vai trazer um desequilíbrio contratual para as partes, ou seja, uma estará em uma situação de extrema vantagem e a outra em situação de extrema desvantagem. Uma vai ter muito benefício e a outra vai estar se onerando excessivamente. Em razão dessa desvantagem, a gente vai poder postular pela revisão do contrato, tá bom? Então, quais são os elementos da revisão do contrato, né, por fato imprevisível que gera uma onerosidade excessiva? O primeiro elemento, pessoal, é que tem que ser um contrato comutativo e bilateral, tá? Então não pode ser aplicado como regra a contratos aleatórios. O STJ excepcionalmente admite a revisão de um contrato aleatório em caso de contrato de seguro, por exemplo, excepcionalmente, desde que o fator sorte, desde que essa alea, né, a sorte do contrato, não seja o objeto da revisão. Então eu vou revisar algo que não está ligado com a sorte. Eu vou revisar dentro desse contrato aleatório a parte do contrato que era certa, por exemplo, a contraprestação que seria paga. Tudo bem? Então no contrato aleatório, excepcionalmente pode acontecer sua revisão, tá bom? De acordo com o STJ, desde que a revisão seja de uma parte do contrato que não esteja ligada com a sorte. O que está ligado com a sorte, de acordo com o STJ, como regra, não é possível a revisão, tá bom? E também vai ter que acontecer em contratos bilaterais a sua revisão, tá? Então tem que ser contrato comutativo e bilateral. Mais uma vez, há uma exceção para o contrato bilateral? Há uma exceção também. A exceção é que também vai ser possível a aplicação em contratos unilaterais, desde que sejam contratos unilaterais onerosos, como acontece no mútuo federatício. O que é um mútuo federatício? Um empréstimo de dinheiro cobrando juros, como os bancos fazem. Então, um empréstimo de dinheiro, né, com banco, que vai ter um lucro cobrando juros, é um contrato unilateral, mas que, excepcionalmente, por ter essa contraprestação, essa onerosidade de pagar juros, vai ser possível a revisão dele, tá bom? Então, como regra, primeiro elemento, contrato aleatório e contrato bilateral. Tem que ser os dois. Excepcionalmente, vai ser um contrato aleatório se o que vai revisar não está ligado com a sorte. E no contrato bilateral, pode excepcionalmente ser um contrato unilateral se for um empréstimo bancário. Se for um mútuo federatício, um contrato unilateral, porém oneroso. Além disso, a segunda característica para conseguir a revisão tem que ser um contrato de execução continuada ou diferida, ou seja, aquele contrato que eu vou pagar prestações mensais ou que a execução vai ser feita uma única vez, mas no futuro. Terceiro elemento, pessoal, a legislação ela exige que haja uma alteração radical nas condições econômicas do momento da celebração para o momento da execução do contrato. Então, entre a celebração e a execução, tem que acontecer uma mudança radical nas condições do contrato para que ele possa ser revisado. Esse é o terceiro elemento. O quarto elemento,
deve haver uma onerosidade excessiva para uma parte em detrimento de uma vantagem exagerada, de um benefício exagerado para a outra parte. Uma observação interessante, pessoal, que vocês têm que fazer é o enunciado 365 do CJF. O que esse enunciado fala? Ele traz para a gente que não necessita de prova essa vantagem excessiva da outra parte. Basta a prova da onerosidade para uma delas, tá bom? E o desequilíbrio causado na relação. Então eu provo a minha onerosidade excessiva e o desequilíbrio que teve. Não preciso comprovar o benefício, a vantagem que a outra parte obteve com esse desequilíbrio. O último elemento então que deve ser analisado é a imprevisibilidade e extraordinariedade desse fenômeno, desse fato ocorrido, tá bom? Então a gente pensaria, então eu tenho que analisar se as partes não previram esse fato e se esse fato está fora do curso natural, não é isso? Então, pessoal, a gente tem que entender que isso de fato está ligado com modificações externas. Então, com modificação das condições em que as partes estão inseridas. E não estavam cobertas de fato pelo risco da contratação. Entretanto, pessoal, o STJ ele faz uma interpretação que dificulta a revisão do contrato por esse instituto, porque para ele a imprevisão ela está ligada com a imprevisibilidade para o mercado e não para as pessoas. É a imprevisibilidade daquele fato para a economia e não para as partes do contrato. Então é a economia e o mercado acima das pessoas, mais uma vez. Então aqui eu tenho que analisar o fenômeno que aconteceu. Ele era esperado para o mercado? Para o mercado, bolsa pode subir e abaixar? Pode. A taxa de juros pode aumentar? Pode. O desemprego de uma pessoa pode acontecer? Pode. A inflação pode estar alta? Pode. O dólar pode aumentar muito? Pode. São fenômenos esperados para o mercado. Para o mercado global hoje, praticamente tudo é esperado, tudo é previsível. E se o STJ adota essa tese, e ele adota mesmo, de que a previsão ela tem que estar ligada com a previsibilidade para a economia, para o mercado, isso dificulta em demasia a revisão do contrato. Porque às vezes são riscos que as partes não queriam assumir, mas elas acabam tendo que assumir, arcar com essa onerosidade excessiva, porque apesar delas não terem previstos e não imaginarem que isso poderia acontecer, era um risco que o mercado sabe que pode genericamente ocorrer. Tá bom? Então essa visão do STJ, ela acaba implicando uma dificuldade de revisão do contrato pela onerosidade excessiva. Tá bom? É quase impossível revisar pelo Código Civil, pela teoria do Código Civil. A gente deveria analisar pelo prisma das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, porque elas são as que menos têm conhecimento de mercado, mas mesmo assim as regras mercadológicas serão aplicáveis a elas. Além desses 5 elementos legais que eu apresentei para vocês, contrato comutativo e bilateral, contrato de execução continuada ou diferida, onerosidade excessiva para uma parte em detrimento de um benefício exagerado para o outro, e imprevisibilidade e extraordinariedade do fenômeno, o STJ, na sua jurisprudência, ele ainda agrega mais 2 requisitos para se tornar possível a revisão dos contratos. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito jurisprudencial e não legal, que há, então não legal não que seja ilegal, mas que não está previsto na lei, é uma construção da jurisprudência do STJ, tá? O primeiro requisito jurisprudencial é a ausência de mora, ou seja, a ausência de atraso no contrato. Eu não posso ter atrasado a minha obrigação contratual. Eu não posso estar atrasado, não posso estar inadimplente contratualmente, tá bom? A única exceção que o STJ vai admitir é se houver alguma cláusula abusiva no banco, porque a cláusula abusiva, dentro de um contrato consumerista, por exemplo, ou dentro de um contrato bancário, a abusividade torna o contrato ilegal e afasta a mora, tá bom? Mas é somente nesse caso. Como regra geral, eu não posso estar em mora, eu não posso estar em atraso. E o segundo requisito jurisprudencial construído pelo STJ é que a parte incontroversa, a parte que eu não quero revisar, a parte que eu acho que não há excessividade, eu tenho que depositar judicialmente. Então a parte que fala assim, olha, eu estou tendo que pagar 100 mil reais, mas é certo pagar 50, o que eu acho que é certo pagar, eu tenho que depositar judicialmente.
Tá bom? Então pensem, além dos requisitos legais, o STJ ele exige que você não esteja atrasado e que você evite o atraso depositando com antecedência o que você acha que é certo pagar. Com isso, pessoal, ele consagra o artigo 330, parágrafo 2º do CPC, do Código de Processo Civil, mas ele dificulta ainda mais a revisão dos contratos por intermédio desse instituto. Eu acredito que essa revisão, por fato imprevisível, decorrendo uma onerosidade excessiva, possa ser aplicável aos contratos agora a partir do coronavírus, por exemplo, porque é algo que de fato era imprevisível para o mercado, mas são situações, vocês podem ver, extremas. Não é qualquer coisa que consegue revisar o contrato por essa teoria, infelizmente, tá bom? Então pode ser que às vezes uma parte esteja em extrema desvantagem, seja alguém vulnerável, mas se ele estiver atrasado, se ele não fizer o depósito, se não for algo imprevisível para o mercado, por exemplo, ele não vai conseguir a revisão. Tá bom? Tudo bem? Professor, e aí? O que a gente faz nesses casos? Constatado esses requisitos, eu consigo comprovar tudo. O que eu vou poder pedir? Pessoal, comprovados os requisitos, cabe a você poder pedir a revisão do contrato, que é a regra, pedir para rever o contrato, reduzir essa desvantagem que você está tendo, né? Pagar menos, diminuir a sua prestação, ou somente não sendo possível a redução e a revisão contratual, culminar na extinção do negócio. Tá bom? Então, constatados os requisitos, o juiz primeiro, atento à função social do contrato, manterá esse contrato, mas reduzirá o benefício de uma parte, para que haja uma diminuição dessa onerosidade excessiva causada a uma delas. Tá bom? Então, primeiro ele mantém o contrato, reduzindo a onerosidade excessiva de uma parte. Não sendo possível a revisão contratual, a manutenção contratual, somente não sendo possível é que o contrato vai ser extinto. A extinção do contrato, pela função social dos contratos, é aqui a última ratio. Tudo bem? Explicado isso, então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje, o encontro de hoje. Espero que tenham compreendido. Estou à disposição de vocês na plataforma do Ambiente Conhecer e também no chat. Tá bom? Muito obrigado.